Olha só, o pessoal deve pedir ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de quem nós estamos falando, a cassação do mandato do ex-vice-presidente e atual senador da República, general Hamilton Mourão. O documento foi divulgado nesta quinta-feira e a sigla o acusa de incitar as Forças Armadas e a Justiça Militar contra o atual governo, durante pronunciamento no plenário da Casa. Nas declarações do general Mourão, ele disse que as Forças Armadas e a Justiça Militar não podem se omitir diante da ação da Polícia Federal, que ele classificou como uma perseguição. Além disso, o senador Humberto Costa, do PT, foi à Procuradoria-Geral da República pedir a abertura de investigação contra o PL e a cassação do registro do partido. Ele alega que a legenda teria financiado atividades ilegais e criminosas para invalidar as eleições de 2022. Zé, dois assuntos aqui. O pessoal quer a cassação do Mourão e um parlamentar do PT quer o fim do Partido Liberal. Veja bem, há um exagero, né, de pedido de cassação de parlamentar. Eu sempre achei, e qualquer um, assim, muito problemático essa história de cassar mandato. Cassar mandato é uma situação muito pesada. Que não significa cassar o mandato do Deltan Dallagnol, não significa cassar o mandato do Sérgio Moro, significa cassar os eleitores que votaram nele. Ninguém é deputado ou senador porque acordou de manhã animado e falou assim, eu vou ali ser deputado, vou ali ser senador. Não, é preciso se filiar a um partido político, formular um discurso, apresentar para os eleitores, ser votado e depois tomar posse. E isso tem que ser respeitado. E os próprios partidos políticos, eles desobedecem o que a gente falou aqui, sobre as imunidades parlamentares, né? Então, com um deputado vai se posicionar pela cassação de um parlamentar que exerceu o seu direito de falar. Exerceu o seu direito de falar, né? Então, não cabe nessa possibilidade. Tá, ele não era senador na época, né? Mas era vice-presidente da República e agora é senador da República. Duas razões. A primeira é que não se pode julgar um parlamentar por atos anteriores ao mandato dele. Não se pode fazer isso. Isso já é uma jurisprudência do próprio Congresso. E outra situação é essa, o direito de falar, de se expressar. Foi apenas o que ele falou, a expressão dele. Eu vejo com muita reserva. E esses pedidos de cassação visam mais manchetes do que exatamente a cassação propriamente dita. E aí, Alan Gani? Isso, PSOL sendo PSOL, né? Isso não se sustenta, é um absurdo, é uma proposição autoritária e antidemocrática. E agora também a extinção do PL, um parlamentar do PT pedindo a extinção do PL. Opa, peraí, até pouco tempo o PT esteve à frente dos maiores escândalos de corrupção do país, que foi o Mensalão e o Petrolão, e ninguém pediu aqui a extinção do PT por conta disso. O PT não foi extinto, então ainda nem... A gente está numa fase de investigação e já estão pedindo a extinção do partido, né? O que é isso? Então, e aí? Como é que ficam os escândalos de corrupção do passado, né? Inclusive, com recebimento de dinheiro no exterior, o que dá margem, aí sim, para a extinção do partido, né? Então, é uma hipocrisia você propor algo nesse sentido, não faz sentido com a própria biografia do partido lá atrás. Em relação ao PSOL, eu quero chamar a atenção que a democracia, ela permite opiniões ruins, não existe essa liberdade asséptica, né? Esse mundo perfeito, não tem, né? Então, para a liberdade poder existir, a gente tem que aceitar algumas imperfeições. Isso é o caso de uma imperfeição. O PSOL pode propor algo que não faz o menor sentido, mesmo como o Zé já trouxe, o senador tenha a sua imunidade parlamentar e eles estão lá propondo algo autoritário. Mas a democracia permite isso. A diferença, né, é que quem é um democrata de verdade, quem defende liberdade, não vai pedir a extinção do PSOL por conta disso. Muito pelo contrário, vai defender o direito do PSOL, colocar isso em prática, mesmo
que a ideia seja um absurdo. Ô Roberto Mota, o pedido de cassação de registro... Não, Zé, vai lá. Só para registrar aqui, houve o pedido de extinção e cassação do registro do PT, viu? O PSDB apresentou e o vice-procurador, o Renato Bril, aceitou levar adiante o pedido de extinção do PT. O partido teria, vou colocar nesse talvez, né? Teria desobedecido uma regra principal, receber dinheiro do exterior. Do exterior, é o que eu falei, mas né? o processo não foi adiante. Mas houve um pedido registrado. Roberto Mota, diante dessa informação do Zé, vou mudar a pergunta. Naquele momento, os petistas, então, eram contra a extinção ou a cassação do registro de um partido. Eu acho que esse é um critério complicado da gente seguir, Koba, porque a lista de pessoas que mudaram as suas posições políticas 180 graus nos últimos anos é muito grande, né? Se eu começasse a dizer os nomes aqui, provavelmente o programa acabaria e a lista continuaria. Esse discurso do Mourão foi feito essa semana, quando ele já era senador, certo? Olha, de novo, aquela palavra quaisquer da Constituição sendo ignorada. O PSOL não conhece a Constituição brasileira? Não é possível. Eu poderia dizer aqui que o PSOL está cometendo um grave erro, mas, meus amigos, o PSOL é um partido de extrema esquerda. Ou seja, o PSOL já é um erro. O PSOL quer caçar o Mourão, porque acham que o Mourão está incentivando um golpe de Estado, não é isso? Mas essa é a essência da ideologia socialista, comunista, marxista. É a tomada violenta do poder. Não existe regime comunista que não pregue isso. Não existe ideólogo socialista que não pregue isso. E é curioso a gente estar falando disso, porque nesse momento, como eu disse, a Suprema Corte Americana está debatendo a definição de golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? Isso tudo começou porque o ex-presidente Donald Trump teve o seu nome retirado das cédulas das eleições primárias do Colorado. Isso é uma decisão da Suprema Corte Estadual do Colorado. E a alegação foi que o ex-presidente Trump estaria envolvido em uma insurreição, em um golpe de Estado. E aí esse assunto foi para a Suprema Corte. A Suprema Corte ainda está debatendo, mas pelo andar da carruagem, pelos argumentos, a gente está sentindo um cheiro de uma decisão favorável a Donald Trump, né? E uma das questões centrais é o que é insurreição. Então, por exemplo, estavam debatendo se a invasão do Capitólio em 6 de janeiro é ou não é uma insurreição. Esse debate está acontecendo na Suprema Corte Americana. Tem gente que diz, olha, não é. Aquilo ali era um bando de arruaceiros, né, de vândalos, que quebraram, que cometeram vários crimes. Mas não tinham possibilidade nenhuma, né, de dar um golpe de Estado, de tomar o poder. Aquilo não se enquadraria na concepção clássica de golpe de Estado. Mas vocês vejam, até nos Estados Unidos da América, que tem a mesma Constituição há mais de 200 anos, está se debatendo o que é e o que não é um golpe de Estado. Ô Zé, nesse caso, o pedido de cassação do registro do PL seria porque integrantes do partido teriam participado de alguma maneira de um evento criminoso de golpe de Estado. Mas não tem ninguém do PL condenado com trânsito em julgado ainda. Tem uma questão aí também de respeitar a presunção de inocência, né? E veja bem, Kobayashi, o início desse processo aí das urnas, de crítica às urnas e não ao sistema eleitoral, né? Veja bem, o PSDB criticou duramente a eleição da Dilma Rousseff, a primeira, nas urnas. E foi exatamente naquele momento que eu fui para o TSE, recebi autorização do presidente, na época, da presidente, e entrei, me explicaram, eu entendi o processo das urnas e tive debates fortes aqui nos Pingos nos Is, quando eu dizia, não é assim o processo eleitoral, não há uma apuração central, todo mundo até hoje acha que tem uma apuração central, não existe uma apuração central, a apuração é feita na urna, a urna ela não é ligada à internet, enfim, eu falava isso aqui. Então lá atrás,
então presidente da República, não era do PL, ele não tinha partido. E depois a gente não vê o partido envolvido nesse tipo de política, assim como, muito pelo contrário. O Valdemar foi até repreendido por aliados do ex-presidente, pelo próprio presidente, quando ele validou as urnas, numa fala dele lá, ele validou as urnas. Então, assim, não faz sentido ligar ao PL nesse tipo de investigação. O PL era distante. E até hoje, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro no PL é diferenciado, Kobayashi. A gente vê claramente, parecem dois partidos. Parece o óleo e água, como se diz aqui em Brasília, né? Eles são do PL, mas não tem aquela ligação com os chamados deputados raízes, né? Do PL. Então não faz sentido isso. Ô Alangani, só para contextualizar, quero o seu comentário, o general Mourão, senador da República, ex-vice-presidente, ele disse lá no Congresso Nacional, abre aspas, não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça. Foi o que ele falou numa sessão e ele continuou ainda, entre aspas. A mera observação da precipitação dos acontecimentos, cada vez mais traumáticos, indica a possibilidade lamentável de um confronto de gravíssimas consequências. Por essas falas é que estão pedindo que ele seja caçado. Agora, né, que eles estão falando isso. Exato. Veja, ele não está, muito pelo contrário, ele não está incitando, imagina, esse pessoal está maluco, que ele está incitando um golpe. Muito pelo contrário, ele está dizendo o seguinte, olha, não se omitam, significa busquem os seus direitos perante a justiça. Ou falem politicamente, né? Mas onde é que está a incitação? Quer dizer, você não tem nem o direito agora de se defender, é isso? Você tem que ficar calado ouvindo tudo, você tem que aceitar injustiças, perseguições, etc. E você não tem mais o direito à defesa. É isso que ele está falando. Olha, não se omitam. O não se omitam não significa dê um golpe de Estado. Mas na cabeça dessa gente que vê golpe até debaixo da cama, né? Eles já interpretam isso como um ato golpista. E não é, até porque, de novo, ele é blindado pelo artigo 53 da Constituição Federal. E o Mourão, o senador Mourão, é uma pessoa muito inteligente. Evidentemente que, diante da situação que a gente vive, com a temperatura altíssima, ele não iria, né? Seria uma burrice da parte dele propor um golpe abertamente em plenário. Não faz o menor sentido isso na tribuna, né? Não condiz com a inteligência que ele tem. Então é claro que ele não está propondo um golpe, ele está simplesmente dizendo para as instituições se acertarem e reagirem dentro das 4 linhas, como deve ser. Por isso que essa proposição do PSOL não faz o menor sentido, como parece uma proposição de DCE acadêmica.